O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, e que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiado por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. Nós que aqui na Arquidiocese tínhamos, eu acho que ainda tem, as irmãzinhas da Imaculada Conceição, que ficavam ali na paróquia São Benedito, né, no centro de Cuiabá. Mas também hoje nós temos recordação dos 100 anos de falecimento de São Carlos d'Amur, o segundo bispo da diocese e o primeiro arcebispo da nossa arquidiocese. Então, lembrar, rezar por ele, pela alma dele, também de todos os outros. E algo muito interessante, Dom Carlos d'Amur foi contemporâneo de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. E foi uma das grandes profecias de Santa Paulina, que uma grande apóstola que queria propagar o amor a Jesus e os cuidados dos doentes, que ela o coração dela ficou tão engrandecido quando ela soube que as suas irmãs viriam um dia para Mato Grosso para evangelizar e para cuidar dos pobres aqui de Mato Grosso. Então essas duas memórias que nós fazemos para rezarmos, né, pela alma de Dom Carlos, pelo bispo, né, rezar sempre pelos nossos bispos, mas também olhando para a vida de Santa Paulina. Santa Paulina, ela que o nome ela recebeu depois que ela professou os votos. O nome dela era Amabile, nasceu na Itália em 12 de dezembro de 1865,
não é uma santa longe da nossa história, não é uma santa longe como nós às vezes pensamos. Nossa, São Padre Pio, né? Ou Santo Agostinho viveu tão longe, é impossível a santidade. Santa Paulina viveu, né, século XIX para o século XX. Então ela nasceu dia 12 de dezembro de 1865. Seus pais, com mais os seus 5 filhos, vieram para o Brasil. Ela é natural da Itália, ali perto de Trento. Vieram para o Brasil juntamente com outros patrícios e ficaram no sul do país, ali em Santa Catarina, né, no município de Nova Trento. E ali ela viveu seus 25 anos. Ela nasceu em 1865 e veio para o Brasil em 1875. Tinha 10 anos de idade somente. Mas 10 anos de idade, ficou morando ali com seus pais. Quando completou 25 anos, ela deixou a casa da família, juntamente com uma amiga, Virgília, para cuidar de uma pessoa que estava com câncer. E aqui já nós vamos ver de que Santa Paulina Amabile tinha um grande desejo de cuidar dos doentes. E nós vamos entender que esse desejo de cuidar dos doentes, de fazer a caridade, não brota de nós mesmos. Se vem esse desejo, vem por causa de um amor, aquele que primeiro nos amou, aquele que primeiro viu a nossa miséria, aquele que primeiro quis sarar as nossas feridas. Então Amabile sai com seus 25 anos da casa dos pais, vai com uma amiga, Virgília, para cuidar então de uma pessoa com câncer. E aí começa, né, o início da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. 5 anos depois, o bispo de Curitiba aprova a comunidade e Santa Paulina faz os primeiros votos de Amabile. Ela pega o nome de Paulina, Paulina do coração agonizante de Jesus. E essa mulher que teve um grande desejo apostólico, e aí poderíamos fazer a associação de São Paulo, que um grande desejo apostólico e saiu e fez grandes obras. Paulina também, uma grande apóstola, não só da misericórdia, né, não só do sofrimento, mas o serviço da congregação era serviço de catequese, serviço de cuidar dos doentes, serviço de cuidar dos órfãos, das viúvas. E aí nós vamos vendo de que essa mulher tinha algo que movia o coração dela para fazer essa obra de caridade. Por quê? Porque quando nós decidimos fazer algo para alguém, a intenção é: eu vou fazer, mas eu quero a recompensa depois. Isso conscientemente ou inconscientemente. Mas quando nós fazemos e não queremos recompensa nenhuma, nós vamos ver que brotou realmente de uma pessoa que reza e só quer uma coisa: fazer a vontade de Deus. E para ela fazer toda essa vida apostólica, né, ali em Nova Trento, de serviço de catequese, de serviço de cuidar dos doentes, das viúvas, dos órfãos, podemos ter certeza que ela fazia porque era uma mulher que rezava. E não só rezava, ela queria seguir a Jesus de todas as formas possíveis. Ela então é colocada como a superiora da congregação, fica algum tempo ali ainda em Nova Trento, é mandada para São Paulo
para propagar a congregação ali na Ipiranga e também em Bragança Paulista. Depois volta, Santa Paulina, e descobre que ela é diabética, e aí vem o sofrimento com a própria vida. Nós sabemos que quem é diabético e se não cuida, ou se é uma diabetes avançada já, vai definhando, e vai ali morrendo alguns órgãos, e Paulina, diabética, em 1938, tem que amputar as 2 mãos. Uma mulher que foi tão apostólica teve que se oferecer porque não poderia mais. É amputado ali as 2 mãos e depois é amputado o braço direito dela. Depois a diabetes vai aumentando, ela fica cega e em 1938, por aí, ela morre com 73 anos. Mas ao ver a vida dessa mulher, e um dos dados, dessa santa, é que ela foi a primeira mulher canonizada, primeira santa canonizada no Brasil. Não é de origem brasileira, mas foi a primeira santa que foi canonizada no Brasil, beatificada no ano que o padre nasceu, 91. Mas ao ver esta mulher que tão grande amou, que tão grande quis se unir ao sofrimento de Jesus, uma grande apóstola, humilde, obediente, que amou a obediência e a obediência ao bispo e aos padres, ao sumo pontífice, nós devemos ver também que este sofrimento, desejar o sofrimento também para a nossa vida. Não é à toa que ela colocou o nome do coração agonizante de Jesus, porque aqueles que querem seguir a Cristo, pode ter certeza, nós temos que assumir a Cristo completo, sabendo que nós iremos sofrer. Hoje, no Evangelho, Jesus vai dizer: vós sereis odiados por todos. Mas eu quero fazer menção, primeiramente, o sofrimento que nós não aceitamos, o sofrimento diário que nós não aceitamos, de não murmurar, de não ficar aqui quando o outro faz chacota da nossa vida, e aí vem o ímpeto de raiva e falar, de querer bater na pessoa, de querer o mal para a pessoa, de começar a pedir: Jesus, eu quero amar o sofrimento, eu quero, Senhor, saber te amar na Eucaristia, também eu quero saber te amar quando a cruz se aparecer. No livro A Imitação de Cristo, no livro 2, na parte 11, que eles colocam por números, tem do pequeno número dos que amam a cruz de Cristo. Santa Paulina foi este pequeno grupo, este pequeno número que quis amar a cruz de Cristo. Diz o autor da Imitação de Cristo no livro 2. Tem muitos que amam seu reinado celeste. E aqui nós temos que entender, sim, tem muitos que vão querer o reinado celeste de Cristo, o céu, mas poucos querem carregar a sua cruz. Poucos querem ser como Cirineu, poucos querem ser como Verônica, ao sofrer junto com Jesus. Muitos desejam as suas consolações, poucos os seus sofrimentos. Muitos são os companheiros da sua mesa, a mesa eucarística, mas poucos da sua abstinência. Todos almejam gozar com Ele, poucos querem sofrer por amor a Ele. Muitos acompanham Jesus até o partir do pão,
até ser favorável, até não ter nada conosco. Poucos vão com ele para beber o cálice da paixão. Muitos se admiram dos seus milagres, poucos querem abraçar a cruz. Muitos amam Jesus, enquanto não lhes batem a porta da adversidade. Levam-no e bendizem-no, enquanto dele recebem consolação. Nós vemos de que nós, cristãos, e aqui, os cristãos, nós devemos caminhar com Jesus, carregando a cruz. Caminhar com Jesus, aceitando os pequenos sofrimentos, e não precisa inventar sofrimento, só pelo fato de sermos católicos. Diz no Evangelho, irmão vai entregar irmão, pai vai entregar filho. Só o fato de sermos católicos, nós seremos perseguidos. E qual é a nossa disposição para este sofrimento? Se nós, e aí vem como Santa Paulina conseguiu viver os sofrimentos, somente unida a Jesus. Jesus na oração, Jesus na Eucaristia. Ela incentivava as suas irmãs. Tem um trecho dela incentivando as suas irmãs a continuarem a lutar diante das dificuldades, falando: confia sempre e muito na divina providência, nunca jamais desanime, embora venha ventos contrários. Novamente eu vos digo, confie em Deus e em Maria Imaculada. Nós vemos que realmente é uma mulher que reza, porque confia em Deus e em Maria Imaculada. Ela não estava falando, confia em mim que tudo vai dar certo. Nós precisamos aprender, então, de Santa Paulina, que nosso coração deve ser também um coração agonizante para consolar o coração de Jesus. Para terminar, ela, em um dos seus escritos, dizia: o meu desejo é somente de trabalhar, obedecer e morrer abandonada por parte de toda criatura do mundo, somente lembrada por meu caro Jesus que tanto amo. Essa realmente uma mulher que morreu para si para levar Jesus para o outro. Aceitar o sofrimento não é somente carregar a cruz. Aceitar o sofrimento é aceitar o amor de Jesus na nossa vida, para com esse amor nós também consolemos as outras pessoas. Jesus, carregando a cruz para o Calvário, consolava as mulheres que choram. Nós, quando o sofrimento bate à nossa porta, qual é a nossa atitude? De abandonar. Qual é a nossa atitude? De murmurar. Qual é a nossa atitude? De falar: Jesus, o sofrimento está demais na minha vida. Supliquemos, por intercessão de Santa Paulina, a graça. Esta que foi uma santa brasileira, a primeira, e nós que temos terra de Santa Cruz, que nós assumamos diariamente o sofrimento. Não por algo que seja triste. As pessoas pensam de que assumir o sofrimento, eu vou aceitar uma tristeza terrível. Não, nós iremos caminhar juntamente com Jesus. E qual é a felicidade que nós teremos? É de se unir a Ele. Pouco me importa nas alegrias, nas tristezas, eu só quero a Ti, Senhor. Não dizia São João da Cruz? Não quero os espinhos, não quero as flores, eu quero a Ti. Se o sofrimento for para me unir a Ti, eu quero Jesus. Se as humilhações forem para me unir a Ti, eu quero Jesus. Eu só quero me unir a Ti. Que Santa Paulina interceda por cada um de nós e nos faça, com o coração
semelhante o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.